Olá, primeiro ano. Nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro online, nós vamos falar um pouco dos conteúdos que já foram trabalhados em aulas anteriores, antes de haver toda essa problemática envolvendo aí a pandemia e, portanto, o cancelamento de nossas aulas, que eu espero que não dure tanto tempo assim e que as coisas voltem à normalidade e que em breve nós estaremos de novo, frente a frente, com aulas presenciais, que é muito mais interessante, né? Mas a gente não para, né? Estamos em casa, nos preservando, cuidando de nossa saúde, porém, pensando também na aprendizagem de vocês. E é disso que a gente também espera da parte de vocês, que vocês cumpram com as atividades que são postadas online, e assim a gente possa não atrasar tanto a nossa programação. Não é isso? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre o conceito de literatura, que foi uma aula que eu já tinha dado nos nossos primeiros encontros. Depois eu falarei sobre a diferença de texto literário e não literário. E por último, para revisar também um dos nossos últimos assuntos, eu falarei sobre as funções do texto literário. Ok? Então vamos à obra, vamos ao trabalho. Vamos começar então falando sobre a literatura em si. Gente, literatura não é simplesmente uma disciplina, uma matéria de escola. Literatura é uma manifestação artística. E ela se manifesta nas grandes obras literárias, nos grandes livros de poesia, de crônica, romance. Portanto, você só vai encontrar a literatura como arte nesse material, nessas produções escritas. Mas o que é que faz a literatura assim ser chamada? Porque ela se baseia em palavras, só se faz literatura por meio da palavra escrita. Chama atenção porque a forma de se escrever o texto é diferente. O seu produtor, o seu autor, seja o poeta, seja o romancista, seja o teatrólogo, dá à palavra um jeito diferente, um novo formato. Ele não escreve igual a um jornalista, ele não escreve igual a quem faz propaganda. Ele escreve com metáforas, ele escreve usando figuras de linguagem, ele escreve com emoção, usando a sua individualidade, usando o seu subjetivismo. Isso nós já discutimos em sala de aula, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que o texto literário chama atenção por essas características. E por falar em texto literário, eu gostaria agora de tentar mostrar para vocês uma pequena diferença entre o que é texto literário e o que não é texto literário. O texto literário em si, como eu acabei de dizer, ele se apresenta em contos como esse daqui, né? Contos, ele se apresenta também em grandes romances. Eu estou até aqui com uma bela obra de José de Alencar, do século XIX, o Guarani. Isso é um romance de 1865, e, portanto, é uma obra literária, um clássico da literatura brasileira universal. O romance assim se chama por ter muitos capítulos, muitos personagens, né? Falando ainda em romance, licença aqui, eu estou aqui com a obra Germinal, de Émile Zola, francês do século XIX, que escreveu sobre a realidade social da França naquele tempo, as questões das desigualdades sociais, né? Então, o texto literário se encontra nessas abordagens escritas. O texto não literário você vai encontrar em jornais, né, com os noticiários do dia a dia, okay? Você vai encontrar em propagandas, né, como essa que você pode ver aqui, ok? E você também, por incrível que pareça, aí chama atenção uma coisa bem curiosa, você vai encontrar também em livros que falam de literatura, mas atenção, não é literatura. Como assim, professor? Livro que fala de literatura, mas não é literatura? Eu estou abordando aqui a questão, por exemplo, da obra didática. Então, essa obra aqui é um livro didático do ensino médio, né? Então, isso aqui também não é texto literário, porque o objetivo dele é a informação, né? É a orientação, é a instrução, é um texto que nós chamamos de pedagógico. Então, os textos literários, de um modo geral, serão encontrados onde? Serão encontrados em obras pedagógicas, em jornais, nos noticiários de um modo geral,
em receitas, em propagandas, né? Então, na maioria das vezes que você encontra esses textos, você vai estar se deparando com um texto que não é literário. Pronto, então já falamos sobre o que é literatura e falamos também da diferença entre texto literário e não literário. Vocês devem lembrar que nas nossas últimas aulas, inclusive nós estávamos preparando para fazer a nossa primeira avaliação do ano, né, quando houve a interrupção, eu abordei sobre as funções do texto literário. Okay? Vocês devem lembrar bem, nós falamos de 3 funções: a função emotiva da literatura, a função lúdica e a função sociopolítica, que também é chamada simplesmente de função social. Vamos falar da função emotiva. Quando é que um texto literário ele expressa essa função? É quando o escritor fala, o próprio nome já diz, né? O escritor fala com emoção, né? Ele fala com sentimento. Ele fala de saudade, fala de ódio, fala de amor, né? Fala de tristeza, né? Descreve a natureza. Os grandes poemas de amor de todos os tempos fazem parte dessa função chamada de emotiva, né? Mas também, muitas vezes, o próprio romancista, quando escreve o texto em primeira pessoa, né, e o narrador, portanto, é um personagem do livro, né, colocando toda a sua gama de sentimentos, você também tem um texto aí, mesmo sendo narrativo, mas com o predomínio da função emotiva, certo? Então, poesias de amor, romances, né, contos em primeira pessoa, todos fazem parte da função da literatura chamada de função emotiva. A segunda função é a função lúdica. Essa é bem curiosa, porque a forma como se escreve o texto chama atenção pela sua aparência, né? Ou pela sua própria forma. O que mais chama atenção na função emotiva é a estética do texto. Na função emotiva, não, perdão, na função lúdica, é a estética do texto. Por isso que o nome diz assim, lúdico. Lúdico significa recreação, significa brincadeira. Então, por exemplo, eu estou com um texto aqui, né, que é bem curioso, que nós, inclusive, já trabalhamos até em sala de aula, um texto da década de 50, né, que explora os fonemas, né, principalmente o fonema V, né, o fonema L, o fonema O, o D, mas no fundo ele quer falar de velocidade. Observe que a forma como o autor expõe o texto, com a palavra velocidade, é como se ele colocasse o texto e a palavra num ritmo de velocidade. É o que chama a atenção da função lúdica. Ou então esse famoso poema, que é um clássico também da literatura lúdica, né, também da década de 50, Beba Coca-Cola. Então, na função lúdica, o autor costuma normalmente aproveitar os espaços. Muitos desses espaços em branco que fica chamam a atenção, né? Aqui também vocês podem perceber, aqui, ó, esse texto aqui, ó, lixo, né? Se você olhar a palavra distante, dá para ler lixo, abaixo do texto Coca-Cola em vermelho, tá vendo? Mas se eu aproximar, você vai perceber que lixo, aqui, ó, que lixo, na verdade, é luxo. Observe que cada letra da palavra lixo está escrita com o nome luxo. Tá uma crítica aí, né? Provavelmente uma crítica mesmo sendo a função lúdica, mas você percebe que existe uma crítica sobre a desigualdade, né? E a terceira e última função da literatura é a função sociopolítica. É quando o escritor ele escreve de maneira engajada, querendo criticar as desigualdades sociais. Atenção, não pense que a função sociopolítica você vai encontrar em textos jornalísticos de editoriais, né, em que normalmente a edição de um jornal comenta ou faz uma crítica social a algum evento. Não é isso. Mas na própria letra de uma música, é muito comum você encontrar a função lúdica em letras de música dos anos 80, de rock and roll, né? Na poesia, por exemplo, de Castro Alves, do século XIX, em que ele fazia crítica à escravidão, né? Usando a sua verbologia bastante acentuada, porque você, quando pega um poema de Castro Alves, você tem que ler o poema quase gritando, né? Porque são poemas fortes, de protesto, né?
músicas também da década de 60 contra a ditadura militar, né? E de um modo geral, ok? Um livro famoso como Capitães da Areia, que faz crítica à questão da desigualdade social, os meninos de rua, né? Esse próprio livro que eu mostrei no início aqui do nosso vídeo, né, chamado de Germinal, onde o autor entra a fundo na questão social, das desigualdades sociais da França do século XIX. Então, essa é a função social. Vamos tentar relembrar? Função emotiva, aborda os sentimentos. Normalmente os textos são escritos em primeira pessoa. Função lúdica, o autor se preocupa com a estética do texto. Tem conteúdo? Tem, mas o que chama muita atenção é o formato das palavras, das letras, né, da sonoridade do texto, chama muita atenção também, né? E a função sociopolítica é quando o texto passa a ter engajamento social, quando há uma crítica aí bem presente nele, ok? Então, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Eu espero que essa aula tenha servido assim de revisão, né, dos nossos contatos em sala de aula e esperamos nos ver na próxima, se Deus quiser. Né? Eu fico até torcendo que a próxima já seja de forma presencial. De qualquer forma, gente, se cuidem, hashtag fica em casa, né? Essa é a melhor forma da gente se livrar desse inimigo comum, né, que está assolando a humanidade. Então, tchau, até a próxima.